Olá, meu nome é Vitor e este é mais um vídeo da Psicologia do Yoga. E hoje a gente vai falar sobre o grande veneno que atrapalha o caminho dos praticantes e dos professores, ok? Vamos lá. Outro dia eu estava colocando um pequeno texto no nosso Instagram. Quem quiser saber mais sobre dicas de evolução pessoal, dicas de desenvolvimento pessoal, @Vitor Yoga Meditação, @Vitor Yoga Meditação, tá bom? E eu neste texto coloquei alguns steps, alguns passos, alguns registros importantes que devem ser verificados em relação à nossa prática, em relação à nossa conduta, em relação ao nosso modus operandi no nosso caminho evolutivo, para a gente perceber se ele não está desviado em alguma armadilha, se não está levando a gente para um caminho diferente da onde deveria levar, né? E isso é muito alertado, por exemplo, por Patanjali no Yoga Sutra, no 3º capítulo Vibhuti-Padaha, quando nós temos os cuidados que devemos ter com o yoga para que isso não nos leve a um caminho de problemas, né? Um caminho que na verdade nos afasta, né, da iluminação, nos afasta da clareza, nos afasta da felicidade, ok? Então, o primeiro ponto que me trouxe para o texto, né, foi falar sobre maestria. Hoje se fala muito sobre vários professores, vários mestres, né? Muita gente se auto-intitula mestre, professor. E aí a gente começa a explorar o tema da maestria, né? O que significa a palavra maestria, né? Qual o significado dela e o sentido dela. E quando a gente vai entender maestria, a gente vai perceber que essa palavra está relacionada ao domínio completo que nós temos sobre uma determinada ciência, uma determinada técnica, uma determinada habilidade. Então, aquele que se denomina mestre diz e afirma que tem completo domínio sobre aquilo que ele se coloca em professar. Veja bem, uma pessoa que diz que tem completo domínio sobre uma determinada área, ela deve estar com uma visão simplificada daquela área, porque muitos de nós que estudam um pouco de qualquer assunto, pode ser caligrafia, pode ser história em quadrinhos, pode ser política, economia, qualquer assunto que você queira ser especialista, não precisa nem ser da sua área de formação, você vai verificar que para se tornar um mestre com completo domínio sobre esse assunto, é preciso muito estudo e dedicação, muitos anos de referência em relação àquele assunto. E eu acredito que a maioria das pessoas que se coloca neste patamar ainda requer um pouquinho mais de aprofundamento sobre essa área de estudo. Mas como que os mestres se desenvolvem? Então não há possibilidade? Sim, os mestres são esculpidos pela prática constante, pelo trabalho constante, pelo esforço constante da sua área de atuação. Portanto, a prática é o que talha, aquilo que formata, aquilo que constrói a maestria. Portanto, a prática é o dia a dia do mestre, porque é ela que permite que ele continue tendo o formato e a expressão de mestre. Isso me faz recordar do meu professor, mestre Thich Nhat Hanh, um dos maiores professores de meditação da humanidade. E Thich Nhat Hanh dizia que grandes professores não desenvolvem ou não buscam seguidores. Grandes professores procuram, sim, irmãos de prática, companheiros de prática. E é isso que eu procuro ter em mente no meu trabalho, de estar desenvolvendo em meus alunos, naqueles que seguem o canal Psicologia do Yoga, né, que seguem o curso Psicologia do Yoga, que possam ser companheiro, evoluir para sermos companheiros de prática, possamos praticar juntos, né? Então a prática seria esse elemento fundamental, formatador da maestria.
E como é que a prática deve ser feita? A Patanjali nos alerta, né, sobre a questão da dedicação, né, o esforço ininterrupto e dedicado em relação àquilo que nos propomos fazer. Este é o ponto da dedicação. Eu preciso me dedicar a algo. E aqui vai outro alerta importante. As pessoas às vezes cavam para buscar respostas em buracos muito rasos. E o esforço que é preciso para aprofundar certas questões não são feitas e quem busca apenas o conhecimento raso. E aqui é o aspecto da dedicação. E nisso eu vejo grande falha por parte da nossa cultura, porque as pessoas nos primeiros obstáculos que enfrentam, nas primeiras contrariedades, elas já se colocam empostadas em como isto pode acontecer. Eu não concordo, eu não acho isso, eu não acho que deveria ser assim, eu acho que deveria ser diferente, eu acho que o professor tem que ensinar desse jeito, eu acho que ele tinha que me tratar dessa forma, e não conseguem fazer a dedicação ao método. Trabalhando tantos anos no caminho da prática, na prática do Ashtanga Yoga, que é uma das que eu me dedico de maneira especial, eu vejo isso. As pessoas não têm tempo de dedicação suficiente e já se professam, né, em relação àquilo, sem conhecer o molde que a dedicação nos dá em nosso caráter, em nossa personalidade, em nossa maneira de ver o mundo, em nosso corpo, por último, né? Mas muito mais na nossa mente, nos obstáculos da nossa mente. E aí vem outro aspecto que eu quero destacar, que é o respeito, né? Porque a dedicação, ela necessita do respeito. Respeito ao que? Respeito ao método, respeito ao professor, respeito ao caminho. Mas as pessoas, na sua maioria, preferem os atalhos que desviam, os atalhos que nos fazem escorregar lá para baixo da nossa escalada em sentido à elevação espiritual. Portanto, respeito é uma das características básicas que moldam a dedicação. É possível haver dedicação a algo se você respeitar este algo. E hoje em dia, o respeito é objeto raro, porque as pessoas se veem cheias de suas razões e não conseguem se dedicar. Elas querem inventar seus próprios caminhos, inventar seus próprios métodos, inventar a sua própria seita, o seu próprio grupo, e não fazem o mínimo para se dedicar de maneira respeitosa a um professor, a um método transformador, porque a partir do momento que esse método se propõe a transformar, ele é visto como um obstáculo e ele é visto como algo a ser contornado e não trabalhado com dedicação e respeito, né? E por último, por que o respeito não se faz? Chegamos ao raiz, ao ponto principal da nossa observação aqui. O respeito não se dá por humildade. A humildade de se respeitar as regras, a humildade de se respeitar aquilo que o nosso professor, aquele que nos escolhemos como guia, nos propõe, ou que o caminho nos propõe, as dificuldades, as dores, as inflamações, os períodos nebulosos que o caminho nos propõe. E esta humildade nos falta. E por que ela nos falta? Por que a falta de humildade não permite o respeito? A humildade é característica básica para que esse respeito surja, para que o respeito floresça. E ele não surge onde não há humildade. A humildade é este terreno para o florescimento do respeito. E por que a humildade ali não aparece? Não aparece por causa do nosso ego. Chegamos à raiz. O ego ali está impedindo que sejamos humildes, porque ele nos faz querer coisas, desejar coisas, nos apegar a coisas que nós não queremos soltar, não queremos abrir mão, e isso nos impede de ser humilde, de aceitar o caminho, de aceitar as propostas, nos impede de respeitar o que é nos colocado, respeitar os desafios do caminho, nos impede de se dedicar de maneira aberta e íntegra, nos impede de
se estabelecer de uma forma constante através da prática, e aí a maestria é algo muito distante de quem faz esse caminho, essa opção pelos desejos, pelas vontades do ego. Então fica aqui essa dica especial da psicologia do yoga, falando da questão, da maestria, falando da prática, falando da dedicação, falando do respeito, da humildade e do ego. Então, repetindo, o ego que impede a humildade, que impede o respeito, que permite a dedicação, que permite a prática e que vai florescer em maestria. Se você quiser saber muito mais sobre a psicologia do yoga, se inscreve no curso online. É um curso que por menos de 3 mensalidades de yoga você tem um curso completo com mais de 50 vídeos estudando os procedimentos da mente e dicas e informações como essas aqui que passamos para você, tá bom? Um grande abraço, até a próxima. Tchau!